Olá, sejam bem-vindos a mais um Unirounds. Eu estou aqui com a doutora Paloma, Marília e Ana aí. Sejam bem-vindas, doutoras. Parece que eu, Olá! parece que eu sou um radialista, né? Uou! Então vamos para esse caso da doutora Anaís Pintia, fêmea castrada de 16 anos. Pediram tórax, que o animal é cardiopata, já vem tratando há alguns meses. Desde ontem está apresentando tosse, secreção nasal e dispneia. Sinais clínicos: dispneia, tosse, engasgos e crepitação bilateral. A suspeita clínica é um edema pulmonar cardiogênico e pneumonia. Uau! Que imagem chocante. Pois é, eu fiquei assustada com esse padrão pulmonar, né? É, broncoalveolar, né? Sim, por isso que eu trouxe, Eu vou tentar né? dar um zoom para ajudar. Se alguém está assistindo uma telinha menor. Olha isso aqui. E Tem bronco. bem delimitado, né? Eu não vejo os vasos tão bem definidos. É broncoalveolar, para mim, caudal dorsal principalmente. Beleza, vamos para a próxima. Que mais? Alguma alteração mais aqui? Para 16 anos, a coluna está excelente, a não ser uma discopatia aqui nessa região. Né? Tem até uma área mineral ali no forame, né? Tá bem Bonito, marcadinho. né? E aqui, assim, tem um remodelamento bem discreto, né? Mas para um pincher, cara, É, sobe e desce escada de sofá, tá ótimo. Aqui estão as alterações da coluninha. Que bonita essas alterações, hein? Cara, ele anda com essa coluna assim, nossa senhora. Bem tortinho, dá para ver que ele já é tortinho, né? A coluninha assim já é tortinha, né? Beleza. Achado principal, então, coração. Um pouquinho grande, né? Que a traqueia tá lá acho, em cima. acho que não lembro se eu medi o VHS, alguma coisa. É, mas a traqueia tá lá em cima, né? É um pouquinho grande, eu achei. Vamos ver melhor na VD também. Mesmo achado nessa lateral, abdômen parece que tá ok. E aqui tudo bem, é um pincher, né? Radioproteção não foi levada em conta. Sem julgamentos, era um pincher. E essa opacificação nos dois pulmões, né? Mais caudal. E esse aqui, o direito, está um pouco pior. O que, na minha cabeça, faz mais sentido pensar em edema pulmonar cardiogênico também, quando o direito está pior. Mas tem dos dois lados. E aí, doutora Anaís, que mais? Bom, faz um tempinho que eu laudei esse caso, mas eu achei legal, né, por conta desse padrão pulmonar, que eu achei bem marcado. Então, até pensei se poderia ser alguma coisa a mais, além de um edema ou de uma pneumonia. Acho que eu coloquei isso como diferencial. Vamos ver. Então, radiografias de tórax foram obtidas em projeções ortogonais, vento dorsal, lateral direita e esquerda. Aumento da densidade pulmonar, em lobos pulmonares médio direito e caudais de padrão broncoalveolar. Beleza. Silhueta cardíaca com dimensões normais para raça, o VHS deu 10. Pode ser que o Foi. posicionamento dele deu uma alterada, né? Tá bem rotadinho, né? Tá no Uhum. limite para um pincher. Eu achei Mas que pela TV me pareceu normal a silhueta. talvez um pouquinho abaulado. Alguém tem alguma opinião? Tá ali no limite, não tá muito grande mesmo. O coração de pincher sempre eu tenho a impressão de que é um pouco grande, mas daí vai ver os espaços, o VHS tá dentro do normal, não sei se é Já sabem que ele é cardiopata, né? conformação. É. Enfim. Beleza. Cardiopatia que, assim, em cães pequenos, né, como eu faço eco também, então é só uma degeneração de mitral, né, ainda não tem muito remodelamento cardíaco, e é isso. Beleza. Concordo. Daí tu falou das reduções dos espaços intervertebrais com entesofitória, Uhum. densidade mineral no forame intervertebral entre L2 e L3, deformação das cabeças humerais e esclerose da face articular da escápula,
diâmetro e trajeto traqueal torácicos preservados. Mineralização dos anéis traqueais, é um achado incidental. Envelhecimento ou senescência, né? Espaço pleural mediastino sem alterações, arcos costais ok, o resto tá ok. E aí tu colocou a referência da normalidade para espécie. Eu acho que já tem a do Pincher, eu acho, VHS. Vocês sabem disso? Eu lembro que a gente procurou naquele do Austrália e não encontrou de Pinscher. Não tem, então? A gente até pensou em fazer do Pinscher, só que não existe mais Pinscher jovem quase, né? Tudo velho. É difícil. Então eu achava que tinha Pincher, posso estar enganado. Mas realmente pode não ter. Que pena, né? Uma raça para ter. De Poodle tem, mas de Pinscher eu lembro que a gente não. Pois é, que tem bastante, né? Sempre esse 10 aí, né? Em torno de 10. Parece ser o limite. Então fechou, Anaís. Eu acho que tu colocou a referência correta mesmo, que é o estudo de Buchanan geralzão. Beleza. Tranquilo. Vamos para a tua impressão diagnóstica, então. Padrão pulmonar broncoalveolar em lobos médios direito e caudais, pode estar associado a edema cardiogênico, tem que ser o principal nesse caso, ou pneumonia. Eu colocaria que pneumonia pode estar associada. Eu falaria que ele tem um edema pulmonar cardiogênico e que ele também pode ter uma pneumonia, sabe? Eu não diferenciaria os dois, assim. Eu acho que ele tem edema pulmonar cardiogênico. Mas é possível que ele tenha outra coisa. Então, eu mudaria um pouquinho, assim. Minha opinião, tá? Sim, sim. É por isso que eu trouxe esse caso, né? Porque eu fiquei bem em dúvida desse padrão aí, tipo, o que eu poderia sugerir mais, né? Se é um edema, se é uma pneumonia ou alguma outra coisa. Eu acho que pneumonia pode estar associada. E deve estar. Porque um paciente cardiopata, ele é imunossuprimido de alguma forma. Pelo estresse. E pneumonia vem lá e afeta também. Ele deve ter alguma pneumonia. Então, eu deixo assim, ó, ele tem um edema, a princípio. Então, como a gente usou pode estar, eu colocaria aqui, ó, indica edema cardiogênico. Edema pulmonar cardiogênico. Pneumonia pode estar associada. Ainda que menos provável, pode ter um infiltrado neoplásico. Né? E eu não gosto muito, assim, não pode ser descartado pelo método, apesar de estar correto, mas eu não uso isso. Eu falo assim, infiltrado neoplásico pode ser considerado um diagnóstico diferencial. Ou infiltrado neoplásico é um diagnóstico diferencial a ser considerado. Porque a gente já está avaliando um raio-x, então já é implícito, ao meu ver. Eu já vi outras pessoas usarem isso. Eu não acho que está errado de forma alguma, mas eu não uso. Quando a gente tem uma suspeita de pesquisa de metástase e o paciente teve carcinoma ou diagnosticado com carcinoma, eu costumo colocar que micrometástases não podem ser descartadas pelo método, né? Teria alguma sugestão com relação a isso? Eu acho que aí ele é até mais, na minha concepção, tá? Ele cabe mais, ele cabe melhor. E aí a gente bota aquela referência de 5 a 7 milímetros, né? Então, a gente bota aquela limitação. Mas nesse caso, eu não acho que assim, a gente sabe que um raio-x não vai confirmar se é neoplásico ou não. Então, eu colocaria infiltrado neoplásico é um diagnóstico diferencial. Certo. Eu acho que eu ficaria mais confortável isso. Pela alteração pulmonar, pode ser um carcinoma broncoalveolar também. Mas ele tem uma distribuição bilateral nesse caso que eu acho que não... Entendeu? Sim, sim. Só assim, ajustes, tá? E eu vi aqui, ó, sugere-se controle radiográfico do tórax em projeções ortogonais após instituição da terapia. 4 a 6 horas após teste do Lasix. É meio que tu tá fazendo propaganda do Lasix, que é a furosemida. Então, a gente coloca aqui administração de diuréticos. Vai que o cara não tem Lasix. Aí ele, putz, é Lasix. Então, tu fala ali, entendeu? Que é diuréticos.
Aham. Pode ser o genérico do Lasix, entendeu? Sim, sim. Eu peguei essa linha da Dai, né? Que eu cheguei a discutir esse caso, já jogando a culpa, não, mentira. Mas eu perguntei, né, se ela tinha uma referência dessa frase, né, já pronta. Aí ela me passou essa e eu só Eu joguei, né? Ainda pensei em colocar mais aberto, né, diuréticos, de forma geral. Mas... eu acho que a gente até viu essa frase no round anterior, talvez. Talvez deixou passar. Mas eu gosto mais assim, uma coisa menos... Que o Sim, Lasix é uma sim. marca comercial, né? Aham, É só concordo. que foi atribuída à furosemida. É que nem Aham. Cotonete. Cotonete é uma marca. O nome Poderia Cotonete colocar flexível. o furosemida também, então, né? Furosemida tu pode usar, Certo. tá? Enfim. Então, eu acho só isso, tá? De sugestão. As Uhum. espondiloses deformantes na coluna associada à diminuição do espaço intervertebral sugerem altamente sugestivos de doença do disco intervertebral, beleza? Tomografia pode ser e ressonância magnética são indicadas, show de bola. E a doença degenerativa escapulohumeral bilateral, que a gente viu lá. Então tá bem completo, né? Eu também tenho outras formas de escrever isso aqui, por exemplo, discopatias, eu vou direto ao ponto ali, discopatia entre, porque tem Uhum. sinais de discopatia, se tem relevância clínica ou não, é outro ponto, mas radiograficamente sim. Mas Às vezes eu fico meio em dúvida se eu falo de discopatia ou doença do disco, ou, mesma coisa, enfim, sabe? né? Não tem problema nenhum. Só estou querendo dizer que existem outras formas de falar isso, mas eu gostei da forma como tu colocou, tá bem bonita a tua impressão, gostei bastante. Tu mudou uma coisa que eu também não costumo fazer, sugerir depois do diagnóstico, eu faço uma última frase como recomendações, mas Aham. enfim, isso é estilo e não é o mais importante. Show de bola. E aí, pessoal? O que vocês acharam? A Anaís passou no teste? Com certeza. Eu acho legal que ela coloca o sugere-se como um alinhamento diferente, assim, tipo, bem. Que daí chama atenção também, que nem deixar na última frase. Fica. Ficou legal, ficou bonitinho o estilo. Bem legal. Eu fiquei com uma dúvida com relação à sugestão, né? Porque assim, tava numa dúvida se o coração estava aumentado ou não, mas uma dos diferenciais, o principal diferencial foi o edema pulmonar cardiogênico. Eu não sei se estou errada, mas eu costumava pensar nele quando o coração está aumentado na radiografia. Mas aí a gente pode não estar vendo um aumento do coração, né? Ou então ele pode não estar aumentado e mesmo assim ter alguma disfunção que esteja causando esse edema pulmonar cardiogênico. Pois é, tem algumas patologias, né, do coração, que não necessariamente a gente vai ter um aumento de câmaras cardíacas, mas que pode ter congestão e pode levar a um, a um edema, né? É isso. A gente não precisa ter um coração grande para ter um cardiopata. E a gente não precisa ter um coração grande para ter um coração insuficiente também. O que me Certo. chamou a atenção nesse caso, vou ser bem sincero, tá? É tique de radiologista. Essa cinturinha perdida aqui do átrio esquerdo. Uhum. Tá quase tem uma cinturinha, mas está abaulado aqui. Então isso me incomodou um pouco. Nesse caso, seria assim, quanto puristas nós somos, porque a gente tem total, acho que clareza nesse caso também, de indicar um eco. Tá? Então, a constelação desses achados também faz a gente pensar, olha, como a gente está pensando com o edema pulmonar cardiogênico,
fazer o teste Lasix, repetir para ver se é isso, e um ecocardiograma também é indicado. Entendeu? Só que eu penso, se ele já é cardiopata, já tem histórico, então ele com certeza está sendo acompanhado, né? Fica meio que Então, testar a inteligência do clínico. isso é discutível também, sabe, Anaís? Porque assim, ó, eu já vi cachorro ter o diagnóstico de cardiopata pela radiografia. Sim, também sou dessa época. Não, isso existe até hoje. Então, assim, Bastante, né? é por isso que eu falei antes de tudo, quanto purista a gente vai ser. Se a gente Uhum. interpretar esse exame, e eu fico pensando assim nos laudos dos radiologistas que eu admiro todos vocês, tá, pessoal? Mas nos outros radiologistas que estão fora da Unirádio, que eu admiro também, o pessoal da VET-CT, da Antec, eu fico pensando, será que eles iam colocar isso? E aí eu me lembro de um rounds que eu fiz com a Silk Hatch, e a gente falou de um caso parecido, e eles indicaram eco também. Então, eu fico pensando, nesse caso está subentendido, mas eu prefiro pecar pelo excesso em algumas condições. E talvez um eco também fosse bem indicado nesse caso, entendeu? Uhum. Mesmo sem achado cardíaco, Ele tipo, está sugere-se indicado, né? ecocardio e controle radiográfico. Seria isso? Ele não tem achado cardíaco direto, mas ele tem alguns achados indiretos que podem representar uma cardiopatia grave. Então, assim, Entendi. esse do jeito que tá super ok, tá bom. Pensando num cenário que não foi feito eco ainda, vai que fizeram só eletro, enfim. Ecocardiograma, eu indicaria aqui também. Ó, ecocardiograma também é indicado após estabilização do paciente. Certo. Tá? Sempre importante colocar assim, pensar no fluxograma do paciente. Um paciente como esse, que está dispineico, a primeira coisa que tem que se fazer não é eco, não é nada, é estabilizar. Então, um paciente como esse, que tem uma suspeita de cardiopatia edema pulmonar cardiogênico, oxigênio terapia, diuréticos, estabilizou, aí sim ele vai para o eco. E depois ele vai repetir a radiografia, 4 a 6 horas depois. Entendeu? Então, interessante colocar isso no laudo, após estabilização do paciente. Uhum. Né? Tá? Show. Acho que do eco também é importante porque ele pode ter feito até um eco, mas como teve o edema, descompensou. Será que teve uma piora muito grave? Eu acho que o eco vai trazer essa... E uma coisa legal para considerar, assim, a gente pode discutir muita coisa em cima de um caso, né? Ruptura de córdia tendínea. Não dá um aumento cardíaco tão grande, mas dá um sinal assim, putz, o cão piora de um dia para o outro. E o eco vai conseguir ver isso. Então, a ruptura de corda tendínea seria um diferencial interessante para a gente colocar aqui. Né? Uma hemorragia, uma ruptura atrial pode gerar, mas, enfim, são diagnósticos diferenciais para uma piora súbita do paciente. E todos têm um prognóstico um pouquinho ruim. Legal? Então, sempre considerem isso. Paciente idoso que já é cardiopata, a progressão da doença é isso. É piorar, é aumentar o coração. Mas podem ter situações que vai ter ruptura de cordoalha tendínea e, por exemplo, ruptura atrial, que vai culminar com isso. E num pincher, a principal doença que a gente tem que pensar é a endocardiose mitral. Sim. Show. Legal, né? Discutir essas coisas, né? Show. Vou aderir a essa frase. Quê? Num próximo caso que eu tiver, eu já vou colocar aí o eco, né? Após estabilização do paciente. Peque pelo excesso. Nas recomendações, é sempre bom pecar pelo excesso, assim. Eu digo isso para não ficar de menos, né? Então, assim, tu indicou até uma ressonância magnética nesse caso, de atomo. Eu, sem dúvida nenhuma, colocaria isso aqui como totalmente secundário nesse caso. Tipo, ele não vai morrer da coluna, né? Sim.
Então, aqui eu acho que a gente tem que ser mais precioso, mais cauteloso, mais completo nas recomendações. Eu acho que o teste do Lasix perfeito, mas o eco ia ser excelente também. Tá? Certo. Show de bola. Parabéns, Anês. Muito bom. Caso complicado. Tomara que não seja uma neoplasia. É. Vamos para o nosso PUG. Uma radiografia de crânio, Paloma. Obrigado. Mais de 8 anos, braquicefálico, está com head tilt, tá? Inclinação da cabeça, suspeita é síndrome vestibular. Vamos ver o que tu conseguiu ver nesse paciente. Gente, Pois pode é. falar o que quiser, né? Que essa Esse, raça é muito modificada e tudo mais, mas eu adoro o PUG. esse exame acho que é um conjunto de várias coisas que dificultam a nossa vida, né? O animal que tem uma conformação de crânio já é difícil, né? O braquicefálico tem uma conformação diferente que dificulta a avaliação radiográfica, né? Os posicionamentos estão um pouco girados e ainda é para ver bula timpânica. Então, Bucha total, né? pois é. Aí a gente tem as duas laterais, tentando isolar a bula timpânica, né? Mas eu não vi nada me chamou a atenção na bula timpânica. Nas laterais, os tecidos da região de faringe, orofaringe, pareceram um pouco espessados. Tu achou que tá normal essas bulas? Eu achei. Você achou espessada? Não Foi sei. por isso até que eu trouxe. Não sei, tá? Eu tô pensando aqui, ó. A forma que eu tô vendo, tá? Quero ver se vocês concordam. A bula tá aqui. Sim. Tá. E o que é isso tudo aqui dentro da bula? Sobreposição só? Aqui, eu não gosto muito dessa incidência, vou ser bem sincero. Os condutos auditivos estão ok. Maravilha. Aqui, eu não sei. Aqui parece que tá ok. Mas é um PUG, né, cara? Mas eu achei que tem aqui uma sujeirinha. Não sei se tu conseguiu ver. E eu também fiquei pensando que tem alguma coisinha. Assim. Eu achei essa bula um pouco espessada. Não sei, é isso que eu tô vendo. O que que tu conseguiu ver? Assim, na lateral eu achei meio estranha, mas eu não consegui correlacionar muito com a dorso ventral, não consegui identificar assim algum espessamento na dorso ventral. Para crânio, para braquicefálico, eu acho que essa realmente fica muito ruim para ver bula, né? É pior do que nos outros animais com conformação de crânio diferente. Então, assim, foi um exame muito difícil, foi até por isso que eu trouxe ele, porque bula eu sempre tenho dúvida. E nesses pacientes é muito difícil. E aí eu fiquei achando que pudesse ser algo da conformação dele, porque eu vejo mais ou menos na lateral, mas não vejo na dorso ventral. Tá. Bom, eu concordo que está opacificado aqui. Eu passei o olho do que tu relatou isso aqui. Eu acho que seria... Não sei, porque eu gostaria de ver a bula totalmente com gás aqui dentro. O que vocês acham, Anaís e Marina? Olha, eu não sei. Bula em braquicefálico sempre eu fico muito confusa. Porque diz que pode ser um pouco... Pode estar dentro do normal uma certa pacificação e espessamento, mas eu não sei até que ponto também isso pode ser normal. Pela clínica, ele deveria ter alguma coisa, né? Síndrome vestibular. Agora, existe um artigo que foi feito com tomografia que viu que uma quantidade de fluido, não sei se vocês conhecem esse artigo, braquicefálicos podem ter uma quantidade de fluido normal dentro das bulas. Vocês já viram isso?
Eu já o ouvi artigo, falar. só vi. Eu já ouvi falar de uma quantidade pequena, até acho que em animais até de outras raças, mesmo sem ser braquicefálico, acho que uma quantidade pequenininha, né? Pode ter, não sei. Mas o que eu tô fazendo um curso de tomografia, né? Então, o que eu tenho visto o pessoal comentar sobre braquicefálico, ainda não cheguei nesse modo. Mas sobre braquicefálico é que a bula deles tem a conformação diferente, né? Às vezes é mais espessa, e tem variação dentro das raças, né? Variação de indivíduo que tem conformação diferente, às vezes elas são assimétricas, às vezes elas são muito espessas. Então, eles realmente são uma caixinha de surpresa. Show. Até na tomo, né? Então, aí, para esse tipo de avaliação, principalmente de bula, né? A tomo vai ter muito mais detalhe, muito mais informação do que a radiografia. Sim. Não, mas eu concordo que não há uma alteração importante óssea, né? Nem de conduto. Então, assim, ele não tem sinais de otite crônica, a princípio, né? Caso bem interessante. Cabeça de pug. Vamos ver o que tu relatou. Comentários. Projeções ortogonais do crânio, lateral esquerdo, oblíquo e dorso ventral. Cavidade nasal esquerda com levemente radiopacidade de fluidos tecidos moles, nota especialmente difusos tubos nasais bilateralmente. Bulas timpânicas finas e irregulares com radiotransparência habitual. Então, discutível, né? Discutível esse ponto aqui. Eu concordo um pouco contigo, mas eu fico, será? Será que Uhum. ossos nasais e frontais com aspecto radiográfico dentro da normalidade? Seios frontais hipoplásicos, maravilha. O resto de maxilar e mandíbula está ok. Parece que os dentes estão ok. A têmio está ok. Presença de aumento de opacidade de tecidos em orofaringe, que é também, talvez, por conta que ele é braquicefálico, né? Sim. E os braquicefálicos, eles podem ter, assim, um aparato ióide mais caudal também, sabe? É uma variação deles. Observa-se entesiófitos ventrais entre C2 e C3. Aí, ó. Detalhinho do detalhinho. Tá aqui. Legal. Então, vamos ver. Tu falou, os achados podem estar relacionados à rinopatia bilateral mais evidente, cavidade nasal esquerda. Sugere coleta de material com suave para citologia e cultura, caso o clínico julgue necessário. Os achados em orofaringe podem estar relacionados ao posicionamento, não sendo possível descartar afecções de tecidos moles, como, por exemplo, prolongamento do palato mole. A ausência de alterações radiográficas em bula não exclui o diagnóstico de otite média, que nesse caso deve ser até interna já, pela clínica. Sim. A tomografia computadorizada é indicada para maior detalhamento na avaliação de ouvido médio e cavidade nasal. Maravilha. Eu estou bem dividido com relação à bula. De qualquer forma, se a gente fosse falar que tem alguma coisinha ali, também não ia confirmar nada. Então, eu aceito também o que tu relatou ali, que a gente não tem uma alteração óssea muito evidente. Talvez um pouco de opacificação dentro dela, que também não explica muita coisa, mas pode estar relacionada com a otite média ou ser uma variação. Então, é um caso bem complicado, né? Assim, é complicado ver bula no raio-x, né? Até num paciente normal. Assim, paciente que não é braquicefálico. Sim. Com relação à otite interna que você comentou, eu evito escrever isso no laudo, por mais que o paciente tenha clínica, não é algo que eu estou avaliando no raio-x, né? Não estou conseguindo ver essa progressão da doença. Então, eu me limito a escrever otite média. Você acha que dá para escrever? Se o paciente tiver clínica, a gente pode escrever otite interna? Eu concordo contigo. Os livros de raio-x nem trazem otite interna. O Kelly McAllister só vai na externa e na média. Uhum. Então, eu concordo contigo, mas é muito assim,
opinião. E assim, a gente não viu também paciente, né, para entender quanto, se essa rotação é mesmo, enfim. Eu acho que tá bom por aí. Tá. Tá? E aí, pessoal, alguma sugestão? Não? Tranquilo? Então tá. 2 casinhos complicados, hein? Então tá, parabéns pela descrição de vocês. Casos difíceis, não são fáceis. Nenhum raio-x, tórax e crânio de braquicefália. Então, tomara que esses pacientes tenham se beneficiado de alguma forma, né, com esses laudos e que eles melhorem também. É isso. Então tá. Até a próxima. A gente dá tchau agora para eu parar de gravar, tá, pessoal? Mas depois a gente continua a conversa. Valeu, um abraço, pessoal, para quem está com a gente. Tudo de bom. E até o próximo Unirounds.